É treta na Igreja Católica. Eu assisti Conclave, o novo filme do diretor Edward Berger, indicado ao Oscar de melhor filme. E, assim, é curioso como em 2025 a gente ainda tenha um filme que se construa a partir do fator exclusividade. Porque essa história, ela seria batida em qualquer outro cenário, menos revelando os bastidores de um conclave, da eleição de um papa. E o diretor Edward Berger, ele é muito inteligente ao explorar essa sensação de que nós estamos tendo acesso a algo que ninguém nunca viu, ou que poucas pessoas viram. E isso é um dos destaques do filme, que também tem um problema que eu preciso abordar com vocês. E esse é o tema do vídeo de hoje. Então, galera, eu sou o Thiago e vamos falar sobre esse filme que me deixou assim com uma sensação de que eu estava tendo acesso a algo que eu não deveria, ou que eu poderia ser flagrado a qualquer momento. E essa sensação, o diretor Edward Berger trabalha de forma muito inteligente, porque todo o plot, todo o conceito por trás de Conclave, ele está literalmente ligado ao conclave em si. Antes de assistir o filme, eu pensei que talvez pudesse ter uma trama, alguma coisa, algum novo mistério, e até tem alguns mistérios que vão surgindo pelo caminho, mas nada que fuja da dinâmica do processo da eleição de um novo papa. E eu gosto muito dessa abordagem, eu gosto muito do compromisso do diretor em pensar um filme focado nos bastidores de um processo que é sigiloso, histórico, e que gera sempre certa expectativa no público. O diretor Edward Berger é muito inteligente ao trabalhar isso. Primeiro, através do olhar para a história dentro dos bastidores desse processo. E o filme, ele consegue, fazendo referências às tramas palacianas, mergulhar nessa questão do jogo de poder dentro da Igreja Católica, centrado na perspectiva de alguém que deveria organizar essa bagunça, que era o Cardeal Lawrence, um dos homens de confiança do último Papa, com a missão de, tocar esse processo eleitoral, de organizar tudo, de organizar o caos, mas com dificuldades para isso. E o ponto de vista desse personagem é o nosso ponto de vista. O ponto de vista desse personagem meio que isentão, que só queria fazer as coisas funcionarem da melhor forma possível, é o nosso ponto de vista. E é um ponto de vista muito intrigante, porque ao mesmo tempo em que ele quer fazer as coisas acontecerem, ele está atento para o que está acontecendo. E existe ali toda uma questão de jogo de poder, de tretas, como eu disse na abertura desse vídeo, de picuinhas que vão se manifestando e vão repercutindo o jogo político em qualquer esfera, seja no seu condomínio, quando tem eleição de síndico, seja numa eleição para um país, presidência da república, é difamação, são ataques, enfim. E o roteiro, ele se constrói a partir disso, a partir da perspectiva desse homem, entre aspas, neutro, um homem que é um homem perigoso, eu diria, numa sociedade polarizada, porque quem se isenta e não escolhe lados acaba sempre indo com a maioria, e essa maioria às vezes vai para caminhos bem perigosos, e existe uma criação de consciência no protagonista a partir dessa jornada, a partir desse processo. Então o filme, ele tá focado no processo da eleição do Papa, nos bastidores, narrativamente falando, focado também na construção de alianças, de conflitos, embora que superficiais em alguns momentos, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas ele tá focado nessa jornada ali também, que leva à eleição dessa nova figura de poder da Igreja Católica, mas o filme nunca deixa de desenvolver esse personagem, a criação de consciência de Lawrence, um homem com tendências progressistas, que estava inclinado em apoiar a eleição de um Papa mais aberto, que estava tentando defender a abertura da Igreja Católica para pautas importantes, contra uma corrente conservadora, retrógrada, que se manifesta também ali nesse pleito, que parecia ter mais força. Então, ele se vê literalmente num mundo polarizado, que é o nosso mundo. A gente vive nesse mundo polarizado hoje, sabe? Tudo parece muito dividido, é uma divisão extrema, e o filme, ele consegue, fiel a essa construção, fiel a esse olhar para os bastidores do processo da eleição do Papa, e trazendo questões do mundo externo. Questões que vão tornando tudo mais quente, que vão tornando esse desenvolvimento de personagem mais intrigante. O que me leva a um segundo ponto, que para mim é o grande destaque de Conclave,
que é a construção visual, que é, em especial, a fotografia de Stephanie Fontaine, que absurdamente não foi indicado ao Oscar de melhor fotografia. É inexplicável para mim, porque todo esse fascínio, toda essa certeza que o público estará seduzido em assistir os bastidores de algo sigiloso passa muito pela direção de Edward Berger e pela fotografia de Stephanie Fontaine, com imagens que reforçam um senso de grandiloquência ou de grandiosidade que talvez esteja até perdido no tempo. Porque será mesmo que esse processo do conclave é tão assim expressivo hoje ao redor do mundo? Será? O diretor confia nisso. E as imagens, elas acreditam nisso. Elas enxergam primeiro a beleza dos cenários. Primeiro, sabe, a impotência do indivíduo nesse cenário em que o coletivo vai fazer uma eleição que mudará o curso da igreja. Mas depois, a fotografia vai se seduzindo também pelo vazio. Um vazio que começa a ecoar. O design de som também tem uma importância muito grande aqui. Cada porta que se bate, você escuta o eco, sabe? É um espaço muito maior do que deveria ser para abrigar aqueles homens nada santos, homens que aos poucos vão sendo revelados por uma câmera que também, nos momentos certos, sabe como invadir espaços e expor esses indivíduos, expor esses responsáveis, homens com o poder de alterar, sabe, uma instituição que é querida para muita gente, uma instituição também que passa por uma crise moral, uma crise ética, até uma crise de fé que está personificada também na fotografia, na direção, nesses vazios que vão isolando ao mesmo tempo, aproximando os personagens. E o roteiro, ele solidifica essa construção visual, investindo numa trama que é envolvente e que vai crescendo à medida que o Cardeal Lawrence vai começando a perceber movimentos estranhos, vai começando a perceber certas questões que poderiam interferir, sabe, na legitimidade do processo. Existem vários personagens assim menores, personagens secundários que vão ganhando devido espaço dentro da trama. Existe o cardeal mais progressista, vivido pelo Stanley Tucci. Existe o cardeal, que é o cara mais amoral, que tá ali para ir para os dois lados, que pode ir para qualquer lado, que é o personagem vivido pelo John Lithgow. Existe o cardeal mais retrógrado. Existe o cardeal que estava ali com um sonho de viver, sabe, essa possibilidade de se tornar o primeiro papa africano. Existe o cardeal que é uma incógnita que surge do nada e que ninguém conhece. São personagens interessantes que a direção e a fotografia vão personificando, embora todos estejam meio que padronizados. Existe um senso de rigidez estética que aparece em vários planos. Sempre que a câmera ela passeia por aquele espaço da votação, todos ali parecem iguais. Sempre que a câmera se posiciona acima, tem uma cena pra mim que é brilhante, uma sequência que são os papas indo na chuva, e os papas, os cardeais andando pela chuva, e você vê só os guarda-chuvas, assim, e você vê um sem um guarda-chuva nessa muvuca ali, e é quase como um organismo vivo, sabe, andando. Eu acho que a direção do Edward Berger, ela é muito capaz de pensar os comentários a partir das imagens, e isso fica muito, mas muito claro quando o assunto, para mim, é o olhar para a submissão feminina nesse contexto. Porque o feminino tá aqui, mas não tá ao mesmo tempo. São personagens invisíveis. E o diretor, ele não precisa reforçar isso para dizer isso. É só você enxergar. E eu acho que essa crítica, ela é brilhantemente construída. Ela é brilhantemente construída, principalmente na figura da Madre Superiora, que é vivida pela Isabella Rossellini, que para mim é um dos destaques ao lado do Ralph Fiennes do que diz respeito ao elenco. Ela, em poucas cenas, ela mostra um senso de austeridade, um senso de imponência diante desses homens nada santos, volto a frisar, que diz muito sobre a coragem, diz muito sobre o status quo daquelas mulheres que estão ali para servir esses homens. E o filme, ele fala tanto sobre progressismo, sobre mudanças na igreja,
Mas ao olhar para a igreja no presente e olhar para a figura daquelas mulheres, a gente percebe o quão ilusório, o quão fantasioso é esse discurso, essa agenda progressista que alguns personagens estavam tentando defender. Conclave só não é um filme mais impactante para mim, porque quando ele tenta de fato mergulhar nessa questão do choque de ideias, do choque ideológico dentro da Igreja Católica, o filme ele tende a uma superficialidade que me frustra um pouco. Porque o tema é importante e o tema tá abordado com a devida relevância aqui dentro. Mas eu acho que a gente não quer só temas sendo abordados, a gente quer que eles se desenvolvam organicamente dentro da história, dentro da jornada dos personagens. Eu não sinto isso aqui. Eu acho que o filme, ele, num determinado momento, ele começa a limitar essa questão às bandeiras que determinados personagens levantam. Existe essa narrativa simplista, simplória, ao definir determinados personagens e talvez o que eles poderiam representar, que me incomoda um pouco. E me incomoda porque eu acho que, embora não atrapalhe a jornada do protagonista, do Cardeal Lawrence, e essa criação de consciência dele a partir, sabe, dessas pequenas trairagens, pequenas picuinhas, segredos que vão se revelando no processo, ela diminui o espaço para o desenvolvimento desses personagens e o roteiro ele flerta com esquematismo. Um personagem parece estar ali na liderança, esse personagem é descartado, ele some do filme. Aí outro personagem passa a ter alguma importância, ele assume a liderança do conclave, mas aí logo ele é descartado e meio que some do filme. E assim vai. O filme vai em escolhas esquemáticas, eu diria. O roteiro ele vai caminhando no que diz respeito a esse olhar pro todo. O que me incomoda um pouco. Mas a atuação do Ralph Fiennes, ela meio que me fez esquecer esses problemas, assim, porque ele tá maravilhoso em cena. Hoje, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Ralph Fiennes para ser o vencedor do Oscar. Porque o que ele faz aqui é maravilhoso. Ele parece no controle desse personagem. Ele tem um senso de, sabe, autoridade, mas ao mesmo tempo de fragilidade. Ele tem muitas convicções, mas também muitas dúvidas. Ele consegue carregar isso consigo como uma sombra. E ele vai, em alguns momentos, percebendo a impotência dele. Em outros, ele consegue, com um senso de ironia fino, alfinetando e tentando se movimentar por esse cenário, por esse tabuleiro, de forma muito refinada. Eu acho que é uma atuação muito refinada, que alcança de forma comedida, sempre muito contida, pequenas explosões dramáticas que, para mim, fazem Conclave acontecer. Isso, claro, sem excluir toda a questão da reviravolta envolvendo um determinado personagem, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não quero estragar essa experiência, mas eu achei isso maravilhoso. Aí sim o filme consegue aliar toda uma questão de discussão ideológica e política à construção narrativa, à construção dramática, criando um mistério envolvente que explode numa revelação assim, que fez Conclave ganhar muitos pontos comigo. E aí, o que você achou de Conclave? Filme indicado ao Oscar, que tá dando o que falar e que muito provavelmente será lembrado na premiação que acontece no próximo dia 2 de março. Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.